Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre um tema muito recorrente hoje em dia, chamado de programação concorrente. Que um programa concorrente, ele é um programa que é executado por mais de um processo que cooperam entre si para a realização de uma mesma tarefa. E a diferença dele para programação sequencial é que ele é executado apenas um processo por vez. Os programas concorrentes eles existem para permitir a exploração do paralelismo que está disponível em máquinas multiprocessadoras, ou seja, hoje em dia você tem muitas máquinas que são multiprocessadoras e aí os programas eles utilizam esses recursos para poder realizar os processos mais rapidamente. E as linguagens de programação que suportam essa programação concorrente, bem, existem algumas linguagens próprias para isso, como a Erlang, as linguagens que possuem suporte nativo para essa programação concorrente, como Java e C Sharp, e as linguagens que possuem bibliotecas para essa programação concorrente, como linguagem C e C++. Os estados de execução desses recursos elas podem ser quatro: um estado novo, um estado passível de execução, um estado bloqueado, em que podem haver vários outros casos nele, mas vamos abordar o caso bloqueado, e o estado terminado de execução. Um desses recursos da programação concorrente que existe são os threads, ou seja, são vários segmentos, vários fios de processos no mesmo programa. E como eu disse anteriormente, esses processos, quando são executados vários processos ao mesmo tempo, o programa acaba sendo executado mais rapidamente do que numa programação sequencial convencional. E o exemplo que nós vamos abordar aqui são as quatro operações fundamentais matemáticas. Aqui eu criei duas classes, a classe principal e a classe ThreadCalc. Primeiro, nessa classe principal, nós temos basicamente três variáveis, as duas primeiras com valores já inseridos nele, e a terceira proveniente de um laço for, ou seja, o número vai de 0 até 3, e aí eu crio um tcalc do tipo thread, instanciando da minha classe newThreadCalc, passando como parâmetro minhas três variáveis que eu criei na minha classe principal. E chamo o método start, ou seja, meu estado de execução da minha thread. Já na minha classe de thread, minha ThreadCalc, ele vai estender de thread. Vou criar um construtor para ele. E aqui no método run, ou seja, tudo aquilo que está dentro dele que vai ser executado na minha thread. Como aqui eu só tenho uma função, a função calc, eu vou executar e o programa vai se finalizar assim que todos os comandos dessa função foram executados. E esses comandos são o seguinte: aqui eu tenho um switch case simples, definindo que caso 0 ele vai fazer a adição, caso 1 subtração, caso 2 multiplicação e 3 divisão. E aí vai retornar em cada um deles o meu resultado final. Bem, numa programação sequencial, ele sairia a ordem 0, 1, 2 e 3. Mas como estamos falando de threads, vários processos executados ao mesmo tempo, o processo que finalizar primeiro vai ter o seu retorno primeiro. Vamos executar aqui: adição, divisão, multiplicação e subtração. Vou executar mais uma vez: adição, subtração,
divisão e multiplicação, subtração, divisão, multiplicação e soma. Ele é diferente da programação sequencial. Vamos pegar aqui esse código só para a gente comparar. Vou copiar aqui. Vamos comentar essas duas linhas aqui. E vamos executar adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos executar novamente. Adição, subtração, multiplicação e divisão. De novo, adição, subtração, multiplicação e divisão. Observe que, como eu não tenho uma thread executando nele, eu tenho a programação sequencial, um recurso, utilizando o mesmo processo uma vez só. Em certos casos, o recurso pode entrar na seção crítica. Ele tenta entrar nessa seção crítica, mas não consegue por outros processos terem preferência em relação a ele. E esse estado é conhecido como postergação indefinida. É como se nós tivéssemos uma fila de prioridade e esse recurso ter a prioridade tão baixa, mas tão baixa, que você não consegue utilizar porque os outros recursos eles são prioritários. E nisso pode acabar ocorrendo um outro caso que nós chamamos de deadlock. Deadlock são quando os processos eles meio que concorrem entre si para ficar com os recursos, para ficar com os processos. Mas, como um depende do outro e os dois acabam não acontecendo, pode acabar não acontecendo essa execução. E um exemplo na prática disso aqui seria um cruzamento em que você tem o carro da esquerda que não consegue ir para a direita e vice-versa. Um carro que está da frente indo para trás não consegue e vice-versa. Isso acontece na programação também. Você tem um recurso que você não consegue utilizar simplesmente porque você está travado. Um outro recurso da programação concorrente que você consegue utilizar são os semáforos. Os semáforos eles são estruturas de dados que, baseando-se em um número inteiro, você consegue controlar a quantidade de acessos que esses recursos vão utilizar. E um exemplo que nós vamos dar aqui na prática é... Bom, você tem 10 carros entrando em estacionamento e você tem apenas 3 vagas disponíveis nesse estacionamento. Vamos lá para o nosso código. Aqui nós temos a minha classe Park e a minha classe chamada Thread Carro. Park, ele chama a primeira variável, que ela se chama permissões e vocália 3. Eu chamo o semáforo do tipo semáforo, instancio um novo semáforo, passando como parâmetro o número de permissões que eu tenho, que são 3. E eu passo uma minha outra variável num laço, ou seja, de 1 até 10. Crio uma thread de carro, instanciando minha nova thread carro, passando como parâmetro o ID semáforo. E eu inicio a minha thread, certo? Já aqui na minha classe thread carro, que também estende de thread, eu tenho minhas duas variáveis que eu passei, mais outras duas variáveis que eu vou usar ao longo do programa para definir a posição de chegada e a posição de saída do carro. Meu construtor thread carro, passando aí de semáforo, e o método run, que executa tudo aquilo que está dentro dele, entre eles o método carro andando, e aqui tem o try catch finally. Semáforo aquar
é a minha retenção dos meus recursos. Retenho eles, carro parado, carro saindo. E depois eu libero os meus recursos. Ou seja, se eu tenho 10 carros com 3 vagas para estacionar, os outros eles vão ficar na fila. E eu libero eles assim que os carros saírem. Meu método carro andando é bem simples. Você tem a distância final. Você que pode ser de zero. Não, a distância final é de 1000 metros. E a distância de deslocada, a distância de deslocamento você pode ter entre 40 e 60 metros. Ou seja, o carro vai percorrendo a cada 50 milissegundos. Ele vai percorrer entre 40 e 60 metros até chegar a 1000 metros. Thread.sleep, tá vendo? Que é o meu tempo de bloqueio da minha thread. E aí no final, carro foi o posição chegada a chegar. Agora meu carro tá parado. Carro parado. Carro tal estacionou. Vai ficar entre 1 e 2 segundos parado. Vai parar tanto tempo. Thread.sleep tempo parado. E agora você tem a outra função, outro procedimento. Posição de saída. Carro ID foi posição de saída a sair. Vamos executar essa função. Esse programa, quer dizer. Está executando. Beleza. Aqui observe que os meus carros eles andaram. Até que o primeiro chegou, o carro 8 foi o primeiro a chegar. E o carro 8 ele estacionou. O carro 1 foi o segundo a chegar, o carro 6 foi o terceiro a chegar. E eles estacionaram. O carro 4 foi o quarto a chegar, mas ele não estacionou. Por quê? Porque você tem 3 carros estacionados já. O carro 5 foi o quinto a chegar, mas ele não estacionou também. Foi assim que os outros carros foram chegando. Aí o primeiro carro, ele saiu. O carro 4, que foi o quarto a chegar, observe aqui, ó. Aqui. O carro 4 foi o quarto a chegar. Ele era o primeiro da fila, portanto, ele estacionou. Assim que os outros carros foram saindo, os outros foram chegando e executando. Até que o último carro saiu e aí você acabou com o programa. É isso. Espero que esse conteúdo eles tenham agregado no conhecimento de vocês e que pelo menos essa parte de programação concorrente, de thread, de semáforo, o funcionamento deles tenha ficado bem claro na mente de vocês. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.